Olá para você que está me assistindo aqui em mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos falar da semana do dia 7 ao dia 13 de janeiro. Não é uma semana com muito movimento no céu em quantidade, mas a gente tem momentos bem interessantes, porque temos aspectos entre Marte e Saturno, entre Marte e Júpiter, temos uma lua nova, a primeira de 2024, do ano civil, né? E temos Mercúrio mudando de signo também. Então é uma semana que, apesar do volume de aspectos não ser muito elevado, de eventos, né, ela traz marcas importantes, principalmente a fase nova, que vem marcando esse período de um mês aqui, né? Se você não é inscrito no canal, te convido para se inscrever, ativa as notificações para você não perder nenhuma postagem. E se você quiser entrar um pouquinho mais a fundo no assunto técnico, torne-se membro do canal. Para os membros, eu sempre faço um vídeo a mais todas as semanas. E estamos finalizando agora nessa semana o nosso curso introdutório de sinastria amorosa, né, afetiva, onde temos algumas aulas do ponto de vista tradicional, né, indicando o que é importante analisar e tudo mais. Então, torne-se membro e você não vai se arrepender. Mas tem muitos outros vídeos, temos mais de 50 vídeos exclusivos para os membros, tá bom? Então, gente, nós vamos falar dessa semana que é bem interessante, tá? Se você quiser me acompanhar pelas redes sociais também, eu estou no TikTok, pode pegar aqui o meu TikTok, aqui meu arroba, e também no Instagram, aí você pode me acompanhar por lá também, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, para falar dessa semana super interessante. Começamos a semana, domingo, dia 7 de janeiro, e nós vamos ter a Lua ingressando aqui no signo de Sagitário, né? Isso vai acontecer exatamente às 18 horas e 8 minutos, o que significa que, então, desde a meia-noite aí do domingo até as 18h08, nós vamos ficar com a Lua fora de curso. Ela estará em Capricórnio, mas não terá nenhum novo aspecto enquanto estiver em Capricórnio, tá? Então, para início de atividades, pensando no ramo da astrologia eletiva, que é um ramo específico para escolhas de momentos, para iniciar atividades, né, importantes, não é muito interessante, gente, mas principalmente assuntos muito importantes, coisas do dia a dia, não vão ter um reflexo muito impactante se você iniciar com a Lua fora de curso. Eu digo de interesses marcantes, coisas que tenham uma importância relevante para você. O ingresso da Lua em Sagitário movimenta um pouco mais o clima, ele cria ânimo, porque Sagitário é um signo do fogo e também é mutável, então ele tem uma expressão de bastante movimento. Vocês vão perceber então que a noite do domingo ela tende a ser um pouco mais movimentada, uma tendência um pouquinho mais apressada, né? É mais viva, mais energética também, de uma maneira geral. Aí, se você estiver lidando com atividades que dependem desse processo ágil, né? Vai sentindo mais facilidade, tá? Ela é mais empolgante também, né? É o signo da regência de Júpiter, o grande, benéfico, interessante. E se você quiser aprender astrologia, acesse a plataforma eadaprenderastrologia.com.br, coloca o seu cupom de desconto lá no carrinho para ganhar desconto. Tem cursos de formação, 2 em astrologia natal, um com mapa natal, né, com a própria carta natal e depois técnicas de previsões, astrologia horária, primeira parte de astrologia mundial e vários outros cursos de astrologia natal que são complementares. O cupom de desconto vale para todos os cursos, mas ele é aplicado por plano que você adquire. Se você colocar mais de um curso no carrinho, ele não acessa ao desconto para todos. Aí você tem que adquirir separadamente, né? Ou planos que já contenham mais de um curso também, tá bom? Então a plataforma é aprenderastrologia.com.br. Inicie os seus estudos astrológicos, então. Só temos isso no dia 7. O dia 8, ele vem com o primeiro aspecto 1h11 na madrugada. É uma quadratura, olha, da Lua em Sagitário a Saturno em Peixes. E aqui já merece um pouquinho mais de atenção, porque a Lua em Sagitário, como eu falei para vocês, ela tende um ritmo um pouco mais rápido, pela qualidade do fogo, né? Pelas qualidades do fogo, quente e seco. Só que, gente, Saturno em Peixes é bem lento. Então, como a natureza do aspecto, uma quadratura é desafiadora, é um aspecto de dificuldade, né? A gente pode sentir empecilho, dificuldade em empregar o movimento que a gente quer nas coisas que a gente estiver fazendo. Então, essa quadratura, ela é propensa a empecilhos, né? A indicar empecilhos no ritmo, ou sentido de lentidão mesmo com as coisas do dia a dia que acaba atrapalhando um pouquinho. E aí isso pode gerar aquela ansiedade geral no clima, né? As pessoas ficam um pouco mais agitadas, incomodadas com um clima um pouco mais lento, né? Ele fica com uma tendência assim um pouco mais ansiosa mesmo, certo? Bom, e aí não é legal para início de atividades esse momento.
15 horas e 44 no horário de Brasília, nós temos a Lua chegando aqui ao mesmo grau em que está Vênus no signo de Sagitário. Nesse momento, calculando o mapa, né, para Brasília, ocorre na casa 7. É uma casa de parcerias, de pessoas, né, representa o outro. Então tem uma característica de muito dinamismo no entorno. É fácil de levar, inclusive bem animada, empolgada. E porque, gente, o aspecto anterior foi esse de quadratura com Saturno. Então a Lua se afasta de Saturno e se aplica a Vênus. Vênus é um planeta benéfico e como Sagitário é um signo do fogo, isso vai criando esse clima otimista, animado, divertido e empolgante. Então é um aspecto muito interessante, tanto para curtir a vida, para conversas, né, com as pessoas, trocar ideias, estar em contato assim com festas, por exemplo, que é uma característica natural de Vênus, né? É um tema de Vênus, como também para assuntos que tenham representação financeira, pensando em moeda, investimentos ou aquisições, pode ser interessante nesse sentido de oportunidades que surgem de uma forma mais inesperada. O clima é bem legal, né? Então vai acontecer ali bem no meio da tarde da segunda-feira, vocês vão sentindo um pouquinho mais esse ânimo, confiança em relação à vida, alegria, bem legal. Bom, e depois desse momento não teremos novos aspectos na segunda. Aí na terça, gente, o primeiro aspecto vai ser às 15 horas e 24 minutos. De manhã, na madrugada, não teremos nenhum aspecto perfeito. O que acontece é enquanto a Lua está em Sagitário, ela vai começar a se aproximar de Mercúrio aqui, né? Então é esse momento exato da conjunção. Mercúrio é um planeta bem neutro, ele não é nem benéfico nem maléfico, ele vai se moldando muito com uns aspectos, né, que ele vai formando. Essa conjunção ainda vem com um quadro bem satisfatório, alegre, movimentado, tem velocidade, é fácil de desenrolar. Agora, a qualidade do fogo, a Lua se afastou da conjunção com Vênus e se aplicou à conjunção com Mercúrio, então não tem muita profundidade para assuntos mais analíticos, que dependem assim de muitos detalhes, talvez não seja tão interessante. Mas para troca mais simples, diálogo, conversa, apresentações, reuniões, postagens, coisas assim, de uma dinâmica menos profunda, pode ser bem interessante, né? E também porque essa característica de Mercúrio como representação da voz, da comunicação, em Sagitário está bem empolgado, então isso pode representar uma certa empolgação mesmo, né? Nesse sentido, tá? E aí, 22h33, a Lua ingressa em Capricórnio. Então, desde as 15h24, quando a Lua chegar à conjunção com Mercúrio, até ela ingressar em Capricórnio, ela vai ficar fora de curso, tá? Bom, aí muda um pouco o clima. O Capricórnio é o exílio da Lua, né? Ela rege aqui o signo de Câncer, que é o signo oposto. E a Lua ingressa em Capricórnio no horário para o local Brasília, na casa 4, né? Em temas de assuntos coletivos, isso significa uns temas ligados à natureza mesmo, às propriedades do país, pensando em terras mesmo, né? O território do país. E no sentido do ritmo, ele vai para uma tendência mais seca, né? A Lua vai para uma tendência mais seca, então ela vai para um clima um pouco mais prático, tira aquele ânimo, aquela empolgação mais expressiva, né, de quando ela estava em Sagitário, passando por Vênus e por Mercúrio, e aqui leva para um campo um pouco mais concentrado. Na própria quarta-feira e logo em seguida que a Lua ingressou aqui no signo de Capricórnio, nós vamos ter Marte chegando a um aspecto de 60 graus a Saturno. É esse aspecto aqui, olha. Então, assim, a Lua está bem próxima de Marte, e aí, antes dela chegar a Marte, a gente vai chegar a um sextil com Saturno. Ele está em Capricórnio, é o domicílio de Saturno, e isso vai criando um campo bem mais estruturado para Saturno, né, do que se não houvesse o aspecto, porque o que eu venho falando desse trânsito de Saturno em Peixes é que ele tem uma tendência muito pesada, lenta, né? Meio arrastada mesmo. Então, esse sextil, apesar de ser um aspecto que é leve, né? Ele é um aspecto harmonioso e ainda tem uma recepção para Saturno aqui no seu domicílio e para Marte aqui na sua triplicidade. Ele é um regente da triplicidade da água. Isso vai criando para esse momento um clima favorável, vamos dizer assim, para as atividades, para as iniciativas que precisem de solidez, iniciativas que se desenrolem em médio e longo prazo, que necessitem sustentação. Ele vai criando um campo um pouco mais estruturado aqui, né, do dia. Então, pensem nesse sentido, pode ser interessante para desenvolver os projetos de médio e longo prazo aqui
nesse momento, tá? Esse aspecto vai ser perfeito às 23 horas e 39 minutos, né? Então, 22h33 a Lua ingressou em Capricórnio e ela já começa, assim que ingressa em Capricórnio, a entrar na influência desse aspecto. O ponto máximo é às 23h39 e daí vai diminuindo a influência. No dia 10, que é a quarta-feira, às 5 horas e 29 minutos, aí nós vamos ter a Lua chegando ao aspecto de 60 graus com Saturno. Então, mantenha a recepção para Saturno, né, gente? Porque, olha, primeiro que Marte ainda está no mesmo grau, ele se afastou só um pouquinho em minutos, né? Ele não se movimenta tão rápido assim. Então, no dia 10, nós ainda estamos em vigor, vamos dizer, nós estamos ainda na influência do sextil entre Marte e Saturno. E aí a Lua vai chegar a outro sextil com Saturno, que para Saturno continua mantendo a recepção no seu domicílio. Então, a quarta-feira, dia 10, já inicia também com uma tendência bem forte de estrutura. Só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque 5h45 a Lua chega ao mesmo grau em que está Marte. E no mapa para Brasília, o horário de Brasília, olha, ocorre na casa 12, que é uma casa um pouco problemática, né, de temas mais difíceis. E as conjunções de Lua com Marte não são interessantes, principalmente porque aqui a Lua está na debilidade, o exílio, e Marte está na exaltação dele, então Marte está muito forte. E aí, o que eu falei lá no meu post do Instagram sobre o ingresso de Marte em Capricórnio, né, ele funciona fortemente exaltado para o bem ou para o mal, né? Então, o planeta forte, ele não escolhe onde ele vai aplicar força, ele aplica força em todos os aspectos que ele estiver aplicando, recebendo. E como ocorre na casa 12, isso já é mais propenso a problemas, né? Então, ele tem uma tendência um pouco mais agressiva. Para o sentido eletivo, então tem que manter atenção, porque assim, ao mesmo tempo que ele impulsiona a coragem, que ele dá força, ele cria uma tendência bruta também, né? Ela é um pouco ríspida, excesso da secura aqui, né? Estão ainda no sextil, no orbe de Saturno ainda, né? Formando essa configuração, então a gente tem uma tendência um pouco dura, assim, da madrugada da quarta-feira. Continuo dizendo para vocês, para projetos de médio e longo prazo, ele cria um campo de sustentação, disciplina, né? Então, por exemplo, as atividades, os projetos que se iniciam nesse momento, eles tendem a ser cumpridos porque há mais fator disciplinante para manter um passo firme, né? Para realizar as coisas, tá? Mas tem que ter atenção ao excesso de força que se coloca, porque é uma tendência um pouquinho bruta. Aí, gente, às 8h14 de manhã, a Lua, que estará ainda aqui no signo de Capricórnio, vai chegar a esse aspecto harmonioso a Júpiter. Então, melhora um pouquinho o quadro da Lua, né? O Júpiter está na exaltação da Lua. Melhora um pouquinho, tá? Mas não cria velocidade. O que vai acontecer é que, assim, o Júpiter é um planeta benéfico, ele tem uma característica mais pacificadora, tal. Então, como a natureza do aspecto é harmoniosa, a gente acaba criando, né, encontrando um clima mais pacificador, mais confiante, ele vai trazendo um pouquinho melhor essa estrutura. E até para temas ligados a finanças e aquisições pode ser interessante, né? Assuntos ligados à justiça, que também é um tema de Júpiter de maneira geral, assuntos ligados às viagens, né? Ele melhora um pouquinho o campo, tá? Mas no meu ponto de vista ele tem mais relação com pacificação mesmo, porque o Júpiter em Touro tá bem estruturado ali, né? Ele tá na casa de Vênus, né? Que também é um outro benéfico, então cria um pouquinho melhor essa característica. E aí no dia 10, então, às 8h14 da manhã, é o último aspecto perfeito que nós vamos ter. Bom, a partir desse momento, a Lua já tá começando aqui, né? Já tá próxima, né? Já entrou já no orbe do Sol para formar a fase nova, que será perfeita no dia 11, quinta-feira, às 8h57 da manhã. Então, ela ocorre aqui. Tanto na divisão das casas a partir do grau do ascendente, como se a gente fizer por signos inteiros, essa alunação é de casa 11. Casa do bom espírito, a melhor casa da carta, né? A casa do bom espírito. E essa conjunção ocorre no signo de Capricórnio, a Lua tá fraca, o Sol tá bem fraquinho também aqui, ele tá só na própria face, né? E estão conduzidos por Saturno, que está aqui conjunto ao ascendente, né? Tá aqui na primeira casa conjunto ao ascendente. Não é assim propriamente uma alunação esperançosa, animada, que cria um clima empolgante, não é uma característica de Capricórnio. Só que Capricórnio é cardinal, né? Então ele leva a um potencial realizador. Mas assim, gente, quem conduz a alunação, que é Saturno, principalmente porque é o regente, né? Tem domicílio em Capricórnio,
tá bem pesado, um tanto lento, né? Nesse momento, então, assim, a Lua já passou já passou do órbita de Saturno para o sextil, o Sol também, e isso vai criando um pouco mais de lentidão. Saturno está conjunto ao ascendente, que no sentido coletivo representa a identidade do país. Mesmo que ele não tenha aspectos assim tão pesados, tem uma quadratura com o ponto do meio do céu, não é propriamente uma alunação empolgada. Ela pode ter mais relação assim com mexer em estruturas importantes de governo, por exemplo, né? A gente tem o Saturno aqui em quadratura ao ponto do meio do céu, então pode ter um pouco mais esse reflexo no sentido coletivo. Estruturar organização, equipe, projetos, coisas desse tipo, principalmente no que diz respeito a assuntos importantes do país, né? Bom, e a característica de casa 11, ela não é maléfica, como eu falei para vocês, é uma casa do bom espírito, né? Então a gente não tem um clima de tensão. Marte é um regente de Capricórnio em segunda instância, porque ele tem exaltação em Capricórnio, né? Então a gente pode levar Marte em Capricórnio também em consideração para entender como a alunação ocorre, né? E aí ele está aqui também na casa 11 com uma tendência robusta, então me parece muito que esses dias seguintes à alunação tem a ver muito com assim, a estrutura, né? Melhoria, condições, alterações, modificações em estruturas importantes do país, pode ter mais esse reflexo, mas não parece ser nada muito negativo, muito pesado. Não temos planetas em casas maléficas, né? Estamos só com o eixo nodal entre casa 2 e casa 8 aqui, tendo o nó do sul, mas a 6 e a 12 não tem planetas, e isso vai tirando um pouco do peso no sentido de tensões, de problemas graves, né, que possam vir a acontecer, tá? Bom, gente, outra coisa importante é que no momento da alunação, Marte já está se aproximando aqui desse trígono com Júpiter. Tá forte, só que o Júpiter, a gente vai falar daqui a pouquinho desse aspecto que vai acontecer no dia seguinte, na sexta-feira, né? Mas pelo orbe de Júpiter, ele já entrou aqui, né, já está aumentando a influência, e aí a gente tem então essa configuração, ela parece bem terrena, né, tem uma característica bem relacionada mesmo a essa tendência à estrutura, alterações, ela é seca, pode ter algum tipo de mudança. No sentido coletivo, quando a gente pega os temas da casa 11, eles envolvem Congresso, Senado, né, deputados e tal, equipes de governo envolvendo casa 10, então o que me parece que se altera nesse período, que pode ter importância nesse período, são esses assuntos de maneira geral, certo? Bom, aí a gente entra então na sexta-feira, gente, no dia 11, quinta, é só fase nova que temos, né? E depois da configuração aqui de fase nova, a Lua vai ficar fora de curso, então praticamente o dia útil, né? A quinta-feira todinha vai ficar com a Lua fora de curso, 00:01 da sexta-feira, a Lua ingressa no signo de Aquário, aqui na casa 4. Vem sob a regência de Saturno. O Aquário, ele é um signo do ar que tem calor, mas ele é um signo fixo. Então ele não gera muito movimento, velocidade e tal, né? Ele é bem mental, então parece ter uma característica, a criticidade, assim, sabe? A se colocar com posições um pouco mais críticas, pega um pouquinho desse campo. É o momento em que Marte chega a esse aspecto aqui com Júpiter. Então eu falei lá no comecinho, né, dos aspectos da semana. Marte teve um aspecto com Saturno, quase grudadinho ali com o aspecto da Lua com Saturno também. E agora a gente tem de Marte com Júpiter. A natureza do aspecto é harmoniosa, favorável, um trígono, liga a característica da Terra que tem relação com solidez, com manutenção, com aquela coisa do projeto, do plano, do cumprimento, né? A secura da Terra, ela é bem favorável para o passo a passo e produtividade também. E Marte tem esse perfil em Capricórnio de produzir, de fazer, de colocar a mão na massa, de empregar força, combater, defender, tem bem esse potencial bem marcante porque ele está exaltado. Só que aqui, gente, a gente tem o que nós chamamos de uma recepção por debilidade. Marte está em Capricórnio, que é a queda de Júpiter, e o Júpiter ele está em Touro, que é o exílio de Marte, porque tradicionalmente Marte também rege o Escorpião.
Então, esse trígono, ele não é assim, não tem assim um potencial super favorável para tomadas das iniciativas de alto risco, para uma energia mais empolgante, para ação que tem essa representação um pouco mais ousada, tá? Eu penso assim que o trígono, ele não tem um perfil empolgante, mas ele é bem interessante para disciplina, manutenção de planos, projetos de médio e longo prazo, assim como Marte teve aquele aspecto com Saturno que eu coloquei essa questão, aqui também pela estrutura fixa de Touro, onde Júpiter está, e pela própria qualidade da Terra, né, que tem a ver aí com essa coisa mais do passo a passo. Ele é bem robusto mesmo, né, esse trígono. Não é assim tão empolgante, tá? Agora, pode ser interessante para assuntos ligados à justiça, por exemplo, né, entrar no embate jurídico, por exemplo. Pode ser interessante para assuntos que dependam traçar prosperidade, criar prosperidade em médio e longo prazo, por exemplo, né? Pode pegar um pouquinho desse fator e vai por esse caminho, né? Depois desse trígono entre Marte e Júpiter, nós vamos ter às 9 horas e 29 minutos a Lua chegando a uma quadratura a Júpiter. Mas aí o Júpiter ele tá na exaltação da Lua, então ameniza aqui um pouquinho a natureza da quadratura. Ainda assim, a gente não tem um quadro muito veloz e pode ter aquele clima, às vezes, um pouco acomodado para realizar as coisas. Ele não é muito favorável para emprego de ação prática mesmo, força, né? Coisas desse sentido. Então, o trígono entre Marte e Júpiter, que foi perfeito às 7h42, ele vai ser levado ainda para o dia seguinte, gente, porque Marte não se movimenta muito rápido. Então, nós temos Marte trígono Júpiter acontecendo, enquanto a Lua chega a uma quadratura a Júpiter, né? E essa quadratura, ela não tem um ritmo animado, né? Mas mesmo o próprio trígono do Marte com Júpiter também não tem, como eu falei para vocês, tá? Eu recomendo, assim, ficarem atentos ao excesso de confiança para realizar as coisas. A quadratura de Lua com Júpiter, às vezes, é um pouquinho preguiçosa, né? Não é dada muito esforço, não, tá? Então, pode minguar um pouquinho também, a partir desse momento, o trígono entre Marte e Júpiter. Dia 13, sábado, gente, nós vamos ter às 4 horas e 31 minutos, então, a Lua em Aquário chegando a um aspecto harmonioso a Vênus, né? Mas aqui não tem muita troca favorável e a natureza do aspecto também é muito leve, então vocês não vão sentir muita empolgação para os assuntos. Fiquem atentos então a aquisições que sejam em parcelamento e que envolvam endividamento. Quando acontecer esse sextil para o local Brasília, a gente tem Vênus na casa 12, que para temas financeiros pode representar um endividamento. Como não tem nenhuma recepção muito forte aqui, né, nem para a Lua nem para Vênus, eu diria assim, fiquem atentos para não exagerar com gastos. Ainda assim, como temos os dois em signos quentes, o clima não é chato não, ele é animado, tá? Pode ser bem legal, leve sim o clima, né? Diário aqui, já para o início, a gente pega um pouquinho dessa influência ainda no início da manhã do sábado, porque o aspecto perfeito é às 4h31, né? Bem no meio da madrugada. Mas vamos pegar um pouquinho ainda da influência durante a manhã. E aí, depois disso, a Lua não vai aplicar novos aspectos perfeitos, não chega a nenhum aspecto perfeito no dia 13, mas 23h49 é Mercúrio quem deixa que o signo de Sagitário ingresse em Capricórnio. Ele já ingressa em Capricórnio se aproximando de Marte, né? Bom, quando ele ingressa aqui em Capricórnio, ele entra no próprio termo, que é bom, porque assim, em dignidades maiores, o Mercúrio não tem muito poder em Capricórnio. Então, esses primeiros graus aqui, onde ele tem o termo egípcio dele, podem ser muito favoráveis para assuntos técnicos e tecnológicos. Estudos, né, que tenham a ver com técnica, tecnologias. Bom, técnica, gente, de tudo. Se você estiver fazendo um artesanato, o que eu quero dizer aqui é que você pode fazer, por exemplo, um período de aprofundamento no passo a passo de certos artesanatos, aprender técnicas novas, tá? Não é só no sentido da tecnologia, mas melhorar a qualidade do conhecimento também. E como Saturno, que é o regente de Capricórnio, está em Peixes, essa configuração ela tem a ver também com a aplicação da criatividade, né? Vai criando também vamos dizer assim, um campo um pouco mais hábil para a aplicação da criatividade. Mas para implementação técnica, melhoria das suas condições técnicas, a organização dos seus assuntos ligados a documentos, papéis, por exemplo, pode ser bem interessante, tá?
Bom, a conjunção perfeita entre Mercúrio e Marte aí é só na semana seguinte, aí a gente fala depois. Este, então, é o último momento importante da semana 23h49 do dia 13 de janeiro, sábado, tá bom? É isso então, pessoal. Viram como a gente tem, então, uma semana com pouco movimento, né? Mas ela tem movimentos importantes, né? Que eu acho que isso que a gente tem que manter a atenção. Programe, então, os seus dias aí para você ter mais progresso, atingir os seus objetivos, certo? E se você quiser solicitar atendimento para Revolução Solar, para Natal, acesse o meu site, que é o astrologiaclassica.com.br. Na opção do menu tem consultas, aí você pode solicitar por lá, tá bom? Um abraço para você, até a próxima semana, então, até mais.